Essa é a semana 37 do Projeto Wayne, buscando tornar Batman o Bruce Wayne da vida real. Então, esse projeto foi uma ideia que eu tive inspiração do pioneiro do projeto, que é um cara dos Estados Unidos. Ele que começou esse projeto, então eu estou aqui só para documentar a minha jornada específica nesse projeto. Então, o canal original com as ideias do cara, eu vou ver se eu coloco no card aqui ou na descrição. A ideia desse projeto específico é você me tornar um polimata. Um polimata, um polymath. Um polímata é aquele que é especializado em múltiplas áreas diferentes. Então, o Bruce Wayne é o melhor exemplo disso, ficcional. Na vida real, nós temos como Leonardo da Vinci. Você tem, acho que o presidente Roosevelt dos Estados Unidos. Você tem Johnny King, aqui, aqui que é dos tempos atuais. E no mundo fictício, você tem Bruce Wayne como o maior exemplo de todos, porque ele entende totalmente de finanças, investimentos, economia e contabilidade, ao mesmo tempo que ele sabe mais de 200 artes marciais, ao mesmo tempo que ele entende de química, química forense, entende de psicologia, entende de engenharia elétrica, então ele entende de várias áreas que muitas vezes não coindizem uma com a outra. Ele sabe de engenharia elétrica, ao mesmo tempo que ele sabe de economia, ao mesmo tempo que ele sabe lutar com Kung Fu e ao mesmo tempo que ele sabe química. Então, essa ideia de um polimata. E o motivo do vídeo tá sendo semana 37 é porque nos vídeos passados eu havia dito que eu comecei esse projeto antes de começar o canal, então eu tô meio que atualizando para dizer com a timeline correta do que eu realmente estou fazendo. Então, pelos cálculos, falta aproximadamente 15 semanas para o ano um do projeto acabar. E como você sabes, o ano um é um ano que é focado essencialmente em conseguir me adaptar à rotina de Bruce Wayne, não de Bruce Wayne específico, mas de Bruce Wayne se tornando Batman, que seria mais específico, mas me tornar a pessoa que é capaz de conseguir seguir o projeto, então, desenvolver a disciplina, desenvolver a responsabilidade, o gerenciamento de tempo necessário, que o pioneiro só conseguiu melhorar no ano 2. Então, esse é o objetivo do ano 1. E dentro do ano 1 você tem mini objetivos, que no final tem um objetivo maior, são as fases do projeto Wayne. Eu estava conversando com um cara no Discord, ele tinha me dito que ele na verdade não tinha uma fase um, mas sim ele tinha a fase zero, que seria a fase dele conseguir meio que é, keep it together, que seria meio que ele se aprimorar ele mesmo para depois buscar as coisas. Eu acredito que já tem como fazer isso ao mesmo tempo que eu busco aumentar meu patrimônio, que é o objetivo da fase um, que é conseguir 1,750 milhões de dólares com um retorno de 4% ao ano, que dá aproximadamente uns 70 mil por mês, uns 70 mil dólares por mês de retorno. 70 mil dólares por mês de retorno, que seria ótimo para mim conseguir viver de uma forma tranquila. Claro que eu sempre vou buscar mais, porque o objetivo de ter todo esse dinheiro não é simplesmente eu poder me isolar do mundo moderno, do dominio moderno e ir para um local isolado ou explorar o mundo, que é o objetivo da fase 2, que é explorar o mundo, que seria o que o Bruce Wayne faz quando ele sai de Gotham, dependendo da mídia 14 ou 18, ou como no Christopher Nolan Universe, que foi aos 21 anos, mas não é só para poder me aprimorar como pessoa, aprender todas essas habilidades distintas, mas sim poder ajudar outras pessoas também, que esse é o objetivo que o símbolo do Batman foi criado, mas para ajudar outras pessoas. E também é o motivo desse canal, não só documentar minha jornada nessa empreitada que eu estou fazendo, mas também incentivar e ajudar outras pessoas, igual o pioneiro do projeto fez. Então, a fase 2 seria isso, e a fase um seria um gancho para essa fase 2. E também tem a fase 3 seria talvez tentar encontrar um propósito para tudo isso, só que eu ainda não vou chegar ali ainda, porque eu estou no ano um ainda, então eu preciso me segurar para não começar a planejar tudo, porque eu já planejei de uma forma simples, como que seria o ano um, só que muitas coisas podem mudar. Por exemplo, no início do canal, nos primeiros vídeos você pode falar muito de eu falando que eu queria ir me ser um CPOR, ir para o CPOR, que seria o Centro de Preparação de Oficiais de Reserva, só que acabou que não foi. E também nos últimos vídeos eu disse que tinha uma possibilidade específica de uma coisa acontecer que poderia mudar tudo, e seria exatamente esse CPOR, porque eu conheci uma pessoa que tinha contato com um dos tenentes que poderia me ajudar. Porém, infelizmente, não foi o suficiente, então eu tive que descartar isso no final de janeiro para fevereiro. Isso impactou em muitas coisas. Então, esse seria o objetivo da fase um. E dentro da fase um você tem mini fases. Então, eu poderia dizer que talvez a fase agora seja a fase universitária, ou eu poderia falar que essa mini fase seria a fase
de me tornar pessoa capaz, e depois a segunda mini fase, da fase um seria a fase universitária, que seria de 4 a 5 anos, que seria entrar na universidade e ver se eu consigo um diploma duplo, que o pioneiro do projeto conseguiu fazer e que outras pessoas também conseguem fazer. Um diploma duplo seria mais ou menos você conseguir meio que juntar matérias que são parecidas de um curso e de outro e conseguir praticamente concluir os dois diplomas. Só que, como eu disse, isso é algo muito específico que eu tenho que ainda olhar pela frente, porque na minha situação agora tem muitas outras coisas que eu preciso olhar em relação ao projeto. Então, agora, nessa parte do projeto que eu estou, na fase um na semana 37, que ontem começou o último ciclo de 12 semanas, que na verdade eu vou colocar 15 para bater certo com um ano, já que eu divido os meus dias em ciclos de 12 anos, de 12 semanas, um ano em ciclo de 12 semanas, que me ajuda melhor a conseguir é, regular os hábitos e meio que fazer com que os objetivos diários contribuem para os objetivos semanais, que contribuem para os objetivos das 2 semanas, que naturalmente contribuem para os objetivos do ano, e que naturalmente contribuem para o objetivo final da fase um e do projeto inteiro. Então, é como se fosse uma escada dominó. Eu fazendo o objetivo diário, os hábitos diários impactam em tudo no fim das contas. Então, o CPOR que eu estava falando, infelizmente não vai acontecer. Então, eu tive que mudar completamente a minha agenda por completo, porque se eu fosse para o CPOR esse ano ainda, isso seria praticamente perfeito para o projeto, porque o plano do CPOR seria conseguir a experiência militar, que com certeza o Bruce Wayne teve, e aprender a utilizar armas. Porque mesmo que o Batman, Bruce Wayne, ele não utilize armas, ele sabe como usar. É igual um ditado que fala que é melhor você ser o guerreiro no jardim do que o jardineiro na guerra. Então é muito mais fácil você se preparar para quando a guerra acontecer do que você tentar se preparar quando tiver a guerra. Então, sempre me preparar para vários cenários possíveis que pode acontecer. Então, esse é um dos objetivos de entrar para o exército. Só que, infelizmente, isso não será possível. Então, isso mudou totalmente o rumo das coisas, né? Totalmente. Então, como vocês sabiam nos últimos vídeos, eu estou fazendo várias inscrições para faculdades. Inicialmente, de Berea College, Bolonha e Coimbra. Infelizmente, Bolonha eu não fiz. Eu não fiz porque eu precisava, era até janeiro, eu precisava pagar um curso, eu acho que o TOEFL ou SAT, o SAT seria praticamente o Enem dos Estados Unidos, e o TOEFL seria um teste de inglês mais profissional. O problema é que o TOEFL é muito caro e o SAT eu mesmo eu também teria que viajar muito de onde eu estou para ir lá, então eu teria que gastar muito dinheiro para fazer isso. Então, é uma coisa que eu realmente não tenho. E que esse é um dos problemas de mim, do Bruce Wayne, que o Bruce Wayne ele tem o suporte bilionário da família dele, da herança do pai dele, da família dele. Eu não tenho essa herança bilionária, então isso faz com que a fase um exista, praticamente. E eu tenho essas dificuldades. Então, um exemplo disso é que eu não tenho mais celular, porque meu celular, ele estragou, ele deu pau, e eu preciso de muito dinheiro para consertar ele. Porém, eu não posso, além de eu não ter totalmente esse dinheiro ainda, porque parte do dinheiro que eu tenho está destinado ao passaporte, que também tem outro problema, eu tenho que usar esse dinheiro para conseguir fazer outras coisas. Então, por exemplo, as faculdades que eu me alistei, além dessa, foram também, além da Coimbra e Iberê, foram as faculdades de Minerva, que é uma faculdade que eu achei muito interessante, que eu estava dando uma olhada, e outras 3 faculdades de Portugal e 2 faculdades da China. Pode parecer um pouco fora da curva, porém, eu acho que é muito possível, porque isso também vai de conta com o livro que eu li, que é The Magic of Thinking Big, que fala bastante sobre isso, que muitas pessoas se limitam a pequenas coisas. Claro que não pode, uma das possibilidades é que tudo dê errado e eu tenho que fazer uma faculdade no Brasil, claro, isso sempre pode acontecer. Porém, eu creio que você sempre tem que tentar fazer o melhor, sempre tentar ser o melhor e buscar isso. Porque vale mais a pena você buscar o que você quer e não conseguir e saber disso do que você viver a vida inteira pensando, putz, eu poderia ter feito isso. Então, esse é um dos objetivos. As faculdades de Portugal, elas, felizmente, por ser português, não preciso de fazer um teste, e a minha nota do Enem, que eu fiz o Enem, felizmente foi melhor do que o que eu fiz ano passado, e eu ainda não tinha o projeto. Porém, não, eu poderia falar que não foi a melhor possível, porque eu creio que o professor ainda poderia tirar 900 em tudo ou 800. Infelizmente, eu não consegui, mas a minha nota foi suficiente para conseguir passar no curso de economia nas faculdades de Portugal.
com a minha nota do Enem. Então, o que é ótimo, porém, para eles eu preciso do meu histórico escolar, eu também preciso do meu passaporte para as universidades, da faculdade da China eu preciso do meu passaporte, de Portugal eu preciso do meu histórico e de Minerva eu preciso do meu histórico. Se não me engano, eu não preciso de um TOEFL ou não, eu não preciso de um TOEFL ou um Duolingo English Test ou qualquer tipo de curso em inglês para poder fazer. Na, na da China eu preciso, mas eles utilizam, a faculdade da China eles usam como língua não só o mandarim, mas também o inglês. Só que na de Minerva, eles têm o próprio teste da universidade, que é de inglês. Então, é um teste que você tem que escrever em inglês, você tem que usar sua criatividade, bastante pensamento crítico, como você vai resolver, ou responder perguntas mesmo em inglês. E eu creio que eu me saí muito bem, porque um dos objetivos desse terceiro ciclo era eu conseguir alcançar C1 em inglês, completamente. Eu não fiz o teste ainda disso, eu tenho que lembrar de fazer isso hoje, para ver se eu realmente consegui C1. Porém, eu tenho certeza que na minha habilidade de falar, eu consegui o C1. Eu fiz um teste numa plataforma online que analisa de forma de IA, através de perguntas, a minha fala em inglês. São acho que mais de 40 perguntas diferentes. E eu consegui C1 em inglês. Então, o que é ótimo, porque se for parar para pensar que em agosto eu tinha 64 de nota, eu era um A2 slash A2 barra A1. Tomar cuidado para não misturar inglês com português, que é uma das táticas que eu estou usando para aprender melhor, que é pensar em inglês. Só que o problema de você pensar em inglês e escrever tudo em inglês é que naturalmente você começa a falar inglês naturalmente. Porém, é, ela precisa, não precisa, ela precisa do Duolingo Teste, eu tenho o Duolingo Teste, e o do Minerva ele só tem o teste deles mesmos. Porém, para conseguir. Aí que vem um problema, porque muitas coisas que estão acontecendo estão meio que fora do meu controle. Então, uma das universidades que eu já queria fazer, como era do Berea, já deram uma resposta, e infelizmente eu não passei no Berea College, o que é uma pena. E um dos motivos que eu não passei, pelo que eles mandaram, não foi exatamente por causa que eu não meu essay ou que eu não era a pessoa certa, esse tipo de coisa para entrar na faculdade. Mas foi exatamente porque eu não tinha meu histórico escolar. E eu já tinha noção disso quando eu fiz, que era em dezembro, porque eu tinha até mandado para eles que eu não tenho histórico escolar porque no Brasil funciona diferente, então eu vou mandar meu boletim e depois eu mando o histórico escolar. Aparentemente eles não aceitaram. Bem, infelizmente, talvez esse ano, caso eu não passe nenhuma que eu estou buscando, eu tente de novo. Mas agora para as outras universidades, como Coimbra, eu preciso de um histórico escolar, só que aqui vem a questão. A escola que eu estava antes, ela errou meu histórico escolar. Então agora ele está no MEC. Então isso vai demorar muito tempo. Espero que. E depois o MEC tem que chegar na minha escola que eu estou agora para eles atualizarem meu histórico escolar. Então a probabilidade de eu ter meu histórico escolar em março, porque as inscrições, algumas acabam em 7 de abril, das outras faculdades que a gente acaba em abril, Coimbra e umas de Portugal, felizmente, possuem três tipos de fase de inscrição. Janeiro, acho que é janeiro, fevereiro, aí tem março, abril e maio, e junho e julho. Então, isso me dá uma folga maior, mas para as outras universidades como Minerva, eu não tenho essa folga. Então, é, é muito provável que talvez eu consiga no final de março para o início de abril, até o MEC conseguir organizar o erro que a minha escola cometeu, que a escola que eu estudava antes do terceiro ano era uma escola muito renomada, não tão renomada assim, mas era uma escola renomada, mas é uma coisa que está fora do meu controle, então não tinha muito que eu posso fazer, que eles erraram o meu histórico e, bem, isso pode prejudicar. Então uma coisa que eu tenho que fazer também é mandar e-mail, uma coisa que eu acabei de lembrar agora que eu tenho que fazer é mandar e-mail para essas universidades explicando minha situação. Infelizmente, Berea não aceitou a minha explicação das coisas que aconteceram, então eu vou ver se Minerva, que é uma faculdade mais flexível do que as outras, tanto pelo seu meio de estudo, talvez eles entendam essa situação específica que ocorreu comigo. E para ir para o passaporte, que também seria um essencial para ir para a Universidade da China e conseguir para outros, eu preciso só agendar para conseguir lá, porém, eu, se não me engano, para eu ir lá pegar o passaporte, eu preciso do meu certificado de dispensa. Porém, meu certificado de dispensa, na cidade em que eu vivo, ocorreu um problema no sistema do governo brasileiro, que não é uma coisa muito infeliz, né? Porque é o sistema do nosso governo, então deveria funcionar.
Porém, a impressora também não está funcionando no local, então, pela grande burocracia que é o sistema político brasileiro, provavelmente pode demorar o que poderia ser resolvido em 1, 2 dias, provavelmente pode demorar 1, 2 semanas, ou talvez um tempo definido para ser feito. Então, são essas coisas que estão fora do meu controle, sabe? Essa questão da dispensa que atrapalhou meu passaporte, também tem o histórico que impediu, que pode impedir de eu fazer as outras faculdades. E, bem, o que que eu estou fazendo para poder counterar isso? Porque sem meu certificado de dispensa eu também não consigo conseguir um emprego, que foi exatamente o que aconteceu, porque eu estou há um mês, desde fevereiro, tentando buscar meu certificado de dispensa, só que eu não consigo, porque em fevereiro o sistema do governo está fora do ar. E agora que voltou, a impressora do local quebra. Parece algo inacreditável, se parar pra pensar, tanto de coincidência maluca que está acontecendo. Mas uma coisa que eu estou fazendo é ler esse livro aqui, que é um livro que um familiar meu tinha, que é o Diário Histórico, Ryan Holiday. Eu leio ele, eu comecei a ler ele, eu não estou totalmente, é, como pode dizer, atualizado com os dias, as datas, porém eu estou lendo ele para me ajudar, porque a gente sabe que tudo está na mente, nada. A gente praticamente cria a nossa realidade, nós criamos como nós, o que nós podemos fazer, o que nós vemos, e o que nós experimentamos, e tudo isso vem pela nossa mente, o jeito que a gente enxerga as coisas, nossas crenças, a nossa imagem. Então, o que nada melhor que ver uma das melhores filosofias que existem, que é a filosofia do estoicismo. E eu acho que tudo isso exempla muito o que o livro fala, porque tudo que aconteceu, pelo menos pela minha visão, tá fora do meu controle, infelizmente. Então, eu estou buscando fazer tudo possível para conseguir alterar isso e conseguir o dinheiro necessário. Então, para eu conseguir, é, além do que necessário para eu conseguir viajar para outro país, caso eu consiga. Então, em questão pelo menos em questão de emprego, eu fiz algumas entrevistas. Hoje mesmo eu fiz uma entrevista, hoje mesmo eu vou fazer esse vídeo, e é bem possível que eu consiga fazer outras algumas. Então, provavelmente eu vou ter que negociar com a pessoa, mostrar meu certificado que eu fiz é, é, o alistamento militar e pedir para falar para eles que infelizmente todos esses problemas improváveis que aconteceram com a junta me impossibilitam de pegar a dispensa e que quando no momento que for disponível eu pego e mando para eles, ver se eles podem me aceitar mesmo com esse porém. Eu não sei se realmente pode, eu não lhe dei uma olhada, porque como eu disse, o sistema brasileiro é muito burocrático, então mesmo que se eu fosse chamado eu já estaria no exército, talvez não seja possível, que não faz o menor sentido, mas isso, como eu disse, fora do meu controle. Só que eu tenho que tentar todas as possibilidades. E uma das possibilidades que eu busco, que eu estou fazendo agora, é o Excel. Então, como você sabia, no início do projeto Bruce Wayne, no ano 1, em junho para julho, eu comecei a fazer isso da Excel e eu terminei o curso básico de Excel. E eu estava buscando fazer o intermediário e o avançado. Porém, foi nesse momento que eu percebi que eu estava fazendo muita coisa com o pouco tempo que eu tinha. Então, eu deveria focar em três coisas principais. Então, as três coisas foram o meu inglês, o Enem e a escola. Foram as três coisas que eu tive que eu foquei totalmente. E agora que terminou, eu voltei para o Excel para poder conseguir fazer conseguir o Excel, porque meu plano é usar o Excel, além de conseguir empregos melhores, é para conseguir fazer um freelancer para pessoas né, que são fora do país, o plano de ganhar em dólar. Só que isso é uma coisa que eu ainda tenho que desenvolver. Eu criei minha plataforma na Fiverr também e fiz uma planilha em relação a isso. Só que eu falo falar isso mais para frente, porque é, no mês, depois do vídeo de dezembro, claro que eu perdi meu celular, você pode perceber que eu estou no mesmo lugar de alguns dias atrás, algumas coisas aconteceram. Porém, em janeiro eu me tornei muito inconsistente com o projeto em si, então eu não avancei em muitas coisas do projeto em janeiro. Janeiro talvez tenha sido um dos piores meses do projeto em si, porque eu não consegui avançar em praticamente nada. Felizmente eu consegui mudar as coisas em fevereiro e eu acho que esse é o 26º dia que eu estou totalmente consistente nos hábitos. E eu consegui aprimorar também os meus hábitos mínimos. Porque outra coisa que eu também falava nos outros vídeos é sobre os hábitos mínimos. Porque normalmente quando você está começando uma coisa, você. É como se fosse a analogia do RPG, de um jogo de RPG. Você começa level 1, é, matando o Goblin, matando o esqueleto. E aos poucos você vai evoluindo para no final você estar com uma armadura de diamante blindada com 30 efeitos diferentes, matando o Wither ou o Ender Dragon, ou algo do tipo. O que faz bem sentido para analogia na vida real, que
Se você quer se aprimorar como pessoa, começar um hábito, você não pode simplesmente começar, tá, agora eu não tenho muita dificuldade de estudar, mas meu plano é estudar 5 horas por dia. Não, você com certeza vai falhar. Então, como vocês sabiam, antes eu tinha uma tabela aqui no meu quarto que mostrava os hábitos. Agora eu tenho no Notion, que eu acho muito mais prático de fazer. Além que eu peguei um template que também é um pouco mais é, intuitivo e você consegue enxergar melhor o seu progresso. E meus hábitos, antes eles eram exercitar, então poderia ser até fazer uma flexão no chão, ler, poderia ser ler uma página, meditar, poderia ser meditar por 3 segundos, e comer limpo, se não me engano, esses foram os três. Eu acho que estudar também, que poderia ser estudar por 5 minutos, 1 minuto, que era o mínimo do mínimo mesmo. Porém, infelizmente, agora eu consegui aprimorar esses hábitos e subir eles a muito level. E muita disso foi influência de um dos meus mentores, que, claro, eu não tenho contato direto com ele, só que eu considero meu mentor porque eu consumo o conteúdo dele, aplico tudo que ele fala e, né, reflito sobre isso, que seria o professor de filosofia Guilherme Freire, que ele fala que dos hábitos de uma hora de exercício, uma hora de leitura e uma hora de espiritual. Então, eu adicionei esses três hábitos no meu, então agora sim, o mínimo não é só fazer uma flexão no chão, mas sim é fazer uma hora de exercício físico. O mínimo não é só mais ler uma página, mas ler uma hora. E o mínimo, bem, não é só rezar o horário, independente da sua religião, mas ficar uma hora focado na sua religião, buscando entender sobre ela. Então, eu aprimorei meus hábitos para isso, mas também o estudo, eu coloquei 2 horas mínimas de estudo por dia, porque também eu poderia falar que eu tô de férias, mas infelizmente eu sou praticamente desempregado agora, então eu tenho um tempo praticamente infinito para poder fazer minhas coisas, então, né, 2 horas eu acho que é um tempo bem razoável, porém, claro que eu ultrapasso essas horas, muitas vezes também, e acho que esses são todos os hábitos que eu tenho, também além de meditação, que eu consegui aprimorar minha meditação, porque eu tinha parado de meditar nos últimos tempos do projeto, e eu tinha voltado no início de mês de fevereiro, eu voltei dia 8 de fevereiro, sendo mais específico, eu comecei a meditar 3 minutos, 3 minutos e meio, 4 minutos, agora eu estou meditando uns 10 minutos, voltando à base normal, talvez o plano seria meditar um pouco mais, porque meditar aumenta a sua consciência sobre o seu redor, aumentando sua consciência, você, além de aproveitar melhor o momento presente, você consegue tomar decisões de uma forma melhor também. E ter um melhor foco no que você faz. O que é ótimo se você estiver estudando. Então, um exemplo do que eu tinha dado de, claro, depois de 8 de fevereiro até agora eu estou lock-in completely, tô totalmente trancado em português, eu tô, eu ultrapassei essas 2 horas porque é algo natural, porque eu tenho muito tempo livre, não tenho nada para fazer porque eu não jogo mais videogame, tanto que nas últimas semanas vocês sabiam que tinha uma TV aqui em cima, que normalmente era a TV que eu assistia coisa, eu jogava, então bem, eu tirei ela daqui porque um dos objetivos é uma das coisas mais simples, se você não quer fazer um hábito, você torna ele mais difícil possível. Então, meu videogame, por exemplo, ele nem tá aqui, né, no local onde eu estou, e minha TV ela tá guardada. Então, para se eu quiser jogar, eu tenho que ir no outro lugar, pegar meu videogame, trazer para cá, ir no outro lugar, pegar meus jogos, trazer para cá, pegar a TV e conectar. Então, é muitas coisas que eu tenho que fazer para poder jogar. Então, eu nem sinto tanta vontade de jogar mais, pra ser sincero, já faz um bom tempo que eu não jogo, então eu não sinto mais a necessidade disso, que é até interessante, porque antes eu era praticamente viciado em videogame, o que realmente é ótimo. Porém, é, em relação ao estudo, eu não tenho outras muitas coisas para fazer exatamente por causa disso. Então, claro que de vez em quando, por exemplo, quando eu voltei, aos poucos eu estava colocando incríveis 2, 3 horas para poder assistir alguma coisa para relaxar minha mente. Infelizmente, isso diminuiu para quase nada alguns dias, realmente nada alguns dias. Praticamente ontem eu estudei, eu dormi depois de ter estudado, então realmente, talvez um dia na semana eu assista alguma coisa específica, algum filme, alguma série, ou, por exemplo, eu tô lendo um HQ, é um HQ não, mas é um textbook, não, um novel do The Batman, antes do filme The Batman, eu acho muito interessante que isso dá para entender o que o Bruce Wayne faz, sendo que eu tenho algumas anotações sobre mecânica, você poder montar seu próprio carro, como ele pegava amostras da rua para usar para química forense também, e alguns upgrades que ele fazia no carro também.
Então, eu acho isso um pouco interessante, que é a única coisa que realmente tem realmente interesse, que é estudar melhor. É o Bruce Wayne. Claro que também tem que estudar as pessoas que realmente existem na vida real. Então, um exemplo, Leonardo da Vinci, que é um dos livros que eu quero ler, que é uma biografia de Leonardo da Vinci, o maior polimata que existe praticamente. Só que voltando para os estudos, é, se eu fosse estudar 2 horas por dia, seria 14 horas, aproximadamente, 14 horas aproximadamente por semana, só que na verdade foi completamente o contrário. Então, na primeira semana, eu estudei 41 horas, como vocês podem ver aqui, que eu anotei tudo aqui. Então, eu estudei 41 horas na primeira semana, 51 horas na segunda semana e 46 horas na terceira semana. E nessa semana, se eu não me engano, eu já estudei 7 horas, talvez, contando com hoje, agora que eu estou fazendo algo do projeto. Claramente dá para demorar, dá para melhorar bastante, porque eu acho que eu consigo chegar a 7, 8 horas por dia. Isso também demanda de aprimoramento do meu gerenciamento de tempo para conseguir ter um desempenho mais eficaz. Porque agora que eu tô me mantendo mais consistente realmente em relação às coisas, eu mudei minha rotina. Então, a minha rotina, ela não era antes, que era acordar, correr, que eu tive que parar de correr por causa do meu joelho, e depois estudar, ir pra escola, papapá, agora não tem mais escola, tudo mudou. Eu tô buscando fazer as coisas mais difíceis, primeiramente. Como eu tinha dito, eu perdi meu celular, então eu sou incapacitado de ir na academia. Por isso, eu agora eu foco totalmente na calistenia. Então, eu acho muito mais difícil fazer calistenia do que fazer exercício físico. Porque mesmo que calistenia você só precisa do seu chão e parede, praticamente, eu faço calistenia no meu quarto, o mesmo quarto onde eu durmo, o mesmo quarto onde eu estudo, o mesmo quarto onde eu leio. Então, uma das coisas que o livro Hábitos Atômicos fala é que é bom você ter um ambiente específico só para uma coisa. E bem, eu tenho um ambiente para várias coisas. Então, eu acho difícil, e foi um dos motivos que eu me mantive muito inconsistente em relação ao treino, era exatamente ter que levantar da cadeira no momento específico, 9 ou 10 horas do dia, onde estava um calor enorme, e ter que deitar no chão para fazer flexão. Então, eu mudei isso, peguei a regra do Eat the Frog, que é você fazer a coisa mais difícil no início. Então, agora minha rotina é: eu acordo, faço a rotina matinal normal, água, escova dente, medito, e eu vou direto para o exercício físico, 1 hora de exercício físico. Então, me exercizo por 1 hora, e eu tomo banho e depois vem o estudo. Estudo por umas 2, 3 horas, tomo café da manhã, estudo mais, almoço. Não, na verdade, eu estudo. Depois, quando dá meio-dia, eu leio de meio-dia a 1 hora, e uma hora até 1h45 eu almoço. Então, de 1h45 até 2h45 eu faço 1 hora de espiritual, e de 2h45 até às 6 horas eu estudo, e de 6 até às 7 eu leio novamente, e de 7 até às 8 eu estudo, 8 ou 9 eu estudo novamente, e 10 horas eu busco dormir, eu vou dormir. Então, eu também tô voltando a minha rotina para conseguir colocar ela no nível que estava antes, que era acordar 3 da manhã, mesmo que agora eu não precisa, porque eu não tenho necessidade de sair mais cedo para ir para escola, eu não tenho mais necessidade de acordar 3 da manhã, o que me ajuda a regular melhor meu ritmo circadiano. Eu me sinto melhor acordando de madrugada do que de manhã cedo, porque tá mais quieto, eu consigo me concentrar melhor, além de que eu prefiro muito mais correr quando tá sozinho aqui na região de casa. E em questão da corrida, essa é outra coisa, porque a corrida eu não tenho meio de medir a corrida. Então, eu estou correndo, apenas correndo, sem mais nada, correndo com a minha garrafa d'água na mochila. Porque antes eu tinha meu celular, que eu conseguia medir quantos quilômetros eu estava correndo. E agora eu não tenho mais esse meio de medir. Então, eu só corro. Eu posso supor que eu posso ter corrido, por exemplo, hoje eu fiz uma pequena corrida que eu tinha que fazer uma outra coisa. Então, eu devo ter corrido uns 800 metros, talvez 800 a 1 quilômetro, provavelmente. O que é bem pouco, para pensar que antes eu estava quase chegando a 7 antes de eu machucar o joelho. Planei aumentando com o tempo. Porém, eu acho que isso não é um problema. Tem que adotar aquela mentalidade de e fazer o que você deve fazer, independente das circunstâncias que você está. Porque é exatamente o que o Bruce Wayne ia fazer. Não é porque o Bruce Wayne não tem um meio de medir sua corrida que ele ia parar de correr. Então, essa é a mentalidade. Isso também vale para a calistenia também. Então, é assim como eu estou gerenciando a questão física do meu corpo, além de que eu continuo comendo as 4.500 calorias,
o que me fez chegar ao objetivo que seria 86 quilos do ciclo 3 e o plano é chegar aos 90 quilos até o fim do ano 1. Talvez eu manter por aí, porque eu não quero só força também, eu também quero desenvolver agilidade, um condicionamento físico bom, um condicionamento cardiovascular ótimo, quero desenvolver flexibilidade também. Então tem várias coisas que eu quero desenvolver. E isso também é umas coisas que um dos comentários acabou falando que, claro que é um comentário inocente da pessoa que falou, que tinha dito que, faça jiu-jitsu, arte marcial, isso, e estuda um pouco. Infelizmente, como eu disse nas fases, eu não tô exatamente no momento de poder fazer isso, porque se além de eu não ter o dinheiro necessário para pagar uma mensalidade completa mensalmente de uma arte marcial, mesmo se eu tivesse, isso era o tempo que eu poderia estar usando para trabalhar ou para estudar para conseguir esse dinheiro necessário. Claro que isso não me impede de fazer arte marcial, mas, por exemplo, agora eu realmente não consigo fazer, mesmo se eu quisesse, o que eu quero. O que eu treino é shadowboxing aqui e alguns chutes que eu treino em casa, porém não é muita coisa comparado ao que realmente é ter um parceiro para você treinar e realmente estudar uma arte marcial. Então, em relação ao estudo que eu havia falado antes, eu eu separei em três partes, que seria Excel, contabilidade e inglês. Antes eu fiquei um pouco disperso nisso, que é uma coisa que eu tenho que realmente tomar cuidado comigo, porque, como eu disse, eu tenho muito interesse em aprender várias coisas. E esse interesse pode ser um pouco, às vezes, um problema, porque eu me disperso muito do objetivo principal. Então, por exemplo, nesse mês de fevereiro, eu me vi estudando latim, estudando espanhol, só que depois de um tempo eu tive que perceber que, cara, eu não preciso estudar latim, porque eu estou estudando latim é divertido, é interessante, principalmente você com certeza entenderia latim. E espanhol é a segunda maior língua falada no mundo, se não me engano. É a segunda em inglês ou mandarim, eu não lembro, mas é uma das três línguas mais faladas no mundo. Porém, eu realmente não preciso de aprender espanhol nem latim agora. Eu preciso focar no inglês, 100% no inglês. Quando eu tiver com meu inglês muito bom, aí eu posso ir para o espanhol agora. Então eu tive que, né, tomar cuidado com essas dispersões. Então agora estou focando nesses três: Excel, contabilidade e inglês. Então, o Excel é o mais importante e o inglês também é um dos mais importantes também, porque eu estou vendo se eu consigo fazer freelancer de inglês e freelancer de Excel e ganhar em dólar. Então, o objetivo da última semana foi, além de olhar as faculdades de outras universidades, que eu também estava olhando, depois de saber que eu não fui passando bem a ideia, foi fazer uma planilha de Excel, que eu já terminei, né? Eu refiz o curso de Excel básico para lembrar o que eu tinha aprendido. E também eu fiz o curso de Excel intermediário mês de fevereiro. E também eu terminei o curso de contabilidade empresarial da Bradesco, que eu também tinha feito junto com o curso espanhol. É isso exatamente, esse curso espanhol que eu tinha feito de Universidade da Espanha, pelo Coursera. Eu só fiz o primeiro módulo, porque os outros tinha que pagar, e eu não tenho dinheiro. Mas eu fiz o primeiro módulo em espanhol, né, que eu tinha que, era dois. Eu lembro que era o vídeo específico. O bom é que o curso ele tinha dois documentos no início que praticamente falavam todo o material do curso. O único problema é que esses documentos eram espanhol. Então eu consegui estudar praticamente toda a contabilidade básica através desses dois documentos, sem realmente precisar de pagar para o curso. E também eu fortaleci com o curso de contabilidade empresarial da Bradesco. Então, em inglês, eu estou continuando com o estudo normal e o objetivo é conseguir usar esses dois. E a contabilidade pode parecer um pouco fora de lugar, porém, muitas das coisas que, é, se eu quero ter uma empresa e ter uma empresa, eu preciso de aprender contabilidade, mas não só para isso. A maioria das empresas usam Excel para contabilidade também, para medir seu registro financeiro. Então, um impacta o outro. Tanto que no meu curso de Excel eu estava fazendo muito registros contábeis também, de financeiros da empresa. Então, além que vai me ajudar a conseguir um emprego melhor também, porque eu busco conseguir entender economia e contabilidade. Administração é algo mais amplo, eu consigo aprender naturalmente ao longo do tempo. Então, eu estou dando mais prioridade a Excel e inglês e depois contabilidade, tanto que faz até um tempo, que eu acho que uns 20 dias que eu preciso de contabilidade, porque os últimos dias antes de acontecer algumas coisas pessoais, eu estava focando justamente em terminar essa planilha Excel, que é uma planilha financeira que eu montei. Talvez eu deixe disponível ela, porque eu não acho que ela tá tão boa assim. Ela precisa de, eu acredito, mesmo que ela esteja talvez ótima para o meu nível de intermediário, ela não tá ótima ainda para o nível do Excel.
Então, talvez eu ainda tenha que aprimorar ela com o tempo, porém é uma ótima planilha, pelo menos na minha visão, que eu testei se me ajudasse e me ajuda, porque é uma planilha que está dividida em main, tá em inglês a planilha também, então a pessoa deveria saber inglês, só está dividida em main finances. Tem a primeira que é how to use, que você vê que tá o exemplo, ok, como você usa a planilha, isso, etc. Explicação. Depois você tem Main Finances, que é a finança principal, que é calculada automaticamente das outra aba que é Revenue and Expenses, que é as despesas e as receitas da pessoa no mês. Então, despesa pode ser conta de água, luz, energia, restaurante, conta de gasolina, é, impostos também, IPTU, e IPTU, imposto sobre IPTU, né, imposto sobre moradia, imposto sobre os veículos também. Você também tem Uber, outros tipos de transporte, e você tem dinheiro que você gasta com a família, etc. E de revenue, você tem o salário que você já ganha, o freelancer também, caso você tenha vendido algum móvel, alguma coisa sua, algum objeto para você, ou também pode ser usado, se eu não me engano, é um trabalho temporário também, então tem vários tipos de receitas que eu também coloquei. Então, essas vão automaticamente em Main Finances, e o Main Finances calcula automaticamente o valor dessas duas e mostra para você o quanto que sobrou de dinheiro no total, que seria muito, entre aspas, uma linguagem empresarial, o lucro líquido, né? Porque, muito entre aspas, o lucro líquido da pessoa, né? Tirando todas as receitas, os ativos e as despesas, né? Os ativos menos as despesas, os custos, os impostos e etc. Seria praticamente um DRE. Então, demonstração de resultado de exercício. Então, isso mostra o resultado da pessoa depois de diminuir a receita menos as despesas e os custos. E eu também coloquei lá, se está acima de 50%, ah, o seu total sobrado, você está ótimo. Se está entre 30 e 50, ok. Se está abaixo de 30, é melhor você resolver suas finanças. Então, a partir daí, a pessoa ela pode realocar esse dinheiro para vários tipos de investimento. Então, você tem investimentos em geral, você tem um fundo de viagem, você tem para você salvar específico para uma coisa. Se não me engano, você tem The Emergency Fund, que é o fundo de emergência também. E você tem para real estate, que seria separado para, eu estou usando esse dinheiro aqui para comprar um imóvel, comprar um terreno, etc. E a partir daí, todo esse dinheiro vai diretamente para outra planilha, que se não me engano é Investments, que é o nome da planilha, que é a planilha de investimentos, onde, claro, você tem seu patrimônio líquido total, que é somado com todos esses ativos que você possui, que o patrimônio líquido ele não é só o dinheiro que você ganha, mas é tudo que você tem. Então, o notebook que eu estou gravando isso daqui, ele seria parte do patrimônio líquido meu, porque é uma coisa que eu possuo e eu posso revender no futuro. Claro que tem a depreciação que ocorre nele que faz ele perder o valor. Então, calcula automaticamente e o dinheiro que você colocou em investimentos tem uma aba, tem uma tabela específica que você pode alocar esse dinheiro para outro tipo de investimentos. Então, você tem criptomoedas, você tem ações internacionais, ações nacionais, ETFs, poupança do governo, poupança e investimentos de renda fixa do governo e outros investimentos em geral. Então, com isso também você tem outra que se não me engano, é é o resultado anual da planilha, que é o resultado anual de tudo isso que aconteceu em um mês. Então, a cada mês você pega ali, tá? Esse é o dinheiro que eu coloquei para o fundo de emergência, isso aqui é a receita, esse aqui é a despesa total, que já vai calcular automaticamente o dinheiro, esse aqui é o que eu coloquei para isso, e isso aqui eu coloquei para isso. No final vai colocar o patrimônio líquido daquele mês, e também você tem outra aba que é a dashboard, que seria o meio que Graphic Board, você pode dizer, eu acho que talvez está errado, mas a aba de gráficos, que é o gráfico total de tudo isso, que é para você conseguir ver de uma forma melhor a sua planilha. Então lá você tem os dados de, tá, isso aqui é anualmente a sua receita, despesa e como o seu patrimônio, o seu lucro líquido tenha se desenvolvido. Outra planilha fala sobre os investimentos, qual tipo de investimento você está usando e o quanto você tira de cada investimento também para ter uma ideia. E também tem outra planilha que fala fala da separação do dinheiro, de como você usa o dinheiro que sobrou, na separação dele. Seria isso, praticamente a planilha, o que parece bem útil, que eu vou usar, talvez eu consiga revender ela para outras pessoas, porque está em inglês, pessoas mais simples como eu, ou outras pessoas também que não necessitam de uma tabela muito complexa.
E é isso em relação a. É o único meio que eu consigo ver de fazer freelancer do 2, de conseguir o dinheiro necessário de uma forma que não seja CLT, que possa ser impedido pelo todo aquele problema do dispensamento militar. E em questão de arrumar emprego, eu já fiz algumas entrevistas para jovem aprendiz. A única coisa que realmente está incomodando é que eu ainda não consegui nenhuma de vigia noturno e de porteiro, ou controlador de acesso, ou agente de portaria. Não, controlador de acesso não, tira esse daí. Agente de portaria, porteiro e vigia. O que é esperado, porque eu tenho 18 anos e, bem, eu não tenho experiência. A única experiência que eu tenho é de um curso de vigia noturno online que eu fiz. Porém, eu vou olhar. Eu acho que talvez eu consiga ter uma oportunidade esse mês ainda, só que é uma coisa que eu não vou confirmar ainda, que eu tenho que ver. Melhor não confirmar nada que eu não tenho certeza que possa acontecer ou não. Então, esse freelancer que era todo o objetivo de caso eu fosse com o CPUR, vai ser o que eu vou fazer agora, né? Que é buscar trabalhar de freelancer no Excel e talvez no inglês também. E além disso, é, com a calistenia, como eu havia falado, o plano é começar a voltar a correr, porque depois de fevereiro eu não voltei, eu não estava correndo muito. É, eu praticamente quase não corri, praticamente, só pouco, comparado a antes, que eu estava voltando a correr. Então eu estou voltando a correr. Hoje eu corri 800 a 1 quilômetro, que é muito pouco, só que como eu disse, escalada contínua, você tem que ir escalando, eu não posso começar correndo 7 quilômetros de novo. Eu nem ia saber que eu ia correr, que eu teria corrido 7 quilômetros, porque eu não tenho um circuito próprio de corrida, porque eu acho muito mais divertido e interessante só correr do que ter uma rota. Claro que tem uma rota assim e tal, que eu sempre vou passar por esse lugar, ou por esse ou por esse. Só que a partir daí eu vou para diferentes lugares que eu acho isso muito mais interessante. Porém, o plano é voltar a correr de forma mais consistente também, e também aprimorar minha forma de calistenia. Eu já comecei a fazer isso porque, por algum motivo, eu sou bom nos outros exercícios, só que em flexão, por algum motivo eu tenho problema de flexão, que ou talvez eu não tenha, porque na flexão comum talvez eu tenha, porque tem vezes que eu consigo fazer recordes absurdos de flexões contínuas, tem vezes que eu consigo fazer nem 15 direito, que é a inconsistência. Porém, eu tô conseguindo melhorar a minha flexão de um braço. Não, não que eu consiga fazer de um braço, eu tô usando suporte, que você coloca uma mão assim, você estica outra mão assim. Quanto mais você estica, mais você depende dessa mão aqui para fazer o seu peito. Então, eu tô tendo mais facilidade de fazer do que antes. Então, talvez com o tempo eu consiga fazer flexão de um braço também. E para fazer barra, costas, que costas é a coisa mais difícil de você treinar calistenia em casa, é você treinar com costas. Somente eu aqui. Então eu utilizo a porta do meu quarto, eu coloco uma toalha na cima da porta e utilizo para fazer o exercício pull-up, a barra. Eu vi isso num vídeo que eu tinha visto um tempo atrás e até que funciona bastante. O único porém é que você até que força bastante a, 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 a- cara, eu esqueci o nome do músculo. É, o que, bem, é inesperado ter esquecido o nome do músculo, mas você trabalha o músculo responsável por fazer o pull-up, que você foca mais nele, já que você não tem muito espaço para se mover os braços, você só arrasta ele na porta e puxa a si mesmo. Então, é, eu estou usando isso para calistenia e o plano é ir aprimorando com o tempo cada vez mais ela, aprimorando também a densidade do exercício, porque o meu foco agora é totalmente estudar, então eu tô treinando talvez 1 hora e 10 minutos por dia, como foi hoje, talvez hoje foi 1 hora e 5, 6 minutos, 6 minutos correndo, 1 hora com alongamento plus calistenia. Um plano talvez seja aumentar, porém o problema de aumentar é que eu sacrifico o tempo que eu poderia estar estudando, e como eu disse, estudar é a coisa mais importante agora. Estudar o Excel, me tornar avançado no Excel, conseguir fazer melhores planilhas, entender melhor como elas funcionam, para assim conseguir ganhar em dólar, para conseguir aumentar minhas chances de ir para outra universidade internacional. Claro que com as coisas que estão acontecendo, a possibilidade de eu não conseguir aumentou bastante. Infelizmente eu tenho um plano para isso, caso não aconteça, eu só não penso muito nele porque eu penso só na possibilidade de acontecer, porque fala que se você pensar que vai dar errado, dá errado. Uma das lições do livro The Magic of Thinking Big, a mágica de pensar grande. Porém, esse plano ele consiste em, se eu falhar no próximo ano, eu vou tentar a Universidade Internacional, só que agora eu vou para a Universidade Nacional, o que eu poderia ter ido esse ano, porém
Bruce Wayne provavelmente em uma das melhores universidades nacionais. Eu consegui em umas boas, por exemplo, a UFSC, que é a Faculdade é, Federal de Santa Catarina, que eu poderia ter ido, só que, como eu disse, não é o plano atualmente. E nos piores casos, se eu não conseguir passar, todo esse ano vai ser focado em desenvolver essas habilidades de contabilidade, porque minha nota no Enem já foi boa o suficiente para ir para outra faculdade. Talvez eu estude mais um pouco para poder, talvez ver se eu consigo uma nota melhor. Porém, talvez vai ser o foco totalmente, porque mesmo se eu não conseguir, eu ainda tenho a nota que vai me ser capaz de ir para outras faculdades que sejam de médio, talvez um pouco grande porte. Não é nenhum nível de USP, ou FRJ, ou FMG. Então, isso seria falando de forma bem básica, como seria o plano C praticamente. Porque a ideia de conseguir um trabalho de vigia noturno seria conseguir estudar na parte da noite. Então, isso é uma coisa que eu tenho que desenvolver ainda para o futuro. E também, além das conquistas que eu acabei de falar, isso seria exatamente foi o vídeo, que seria o resumo mensal, pode-se dizer, em vez de semanal. Então, eu vou postar um vídeo, talvez essa semana ainda, vai ser um vídeo totalmente em inglês, porque eu quero treinar meu inglês, principalmente gravando eu falando inglês, porque é muito mais complicado do que simplesmente falar com uma IA ou falar sozinho, que seria quase um treino também de poder estar falando, seria praticamente estar falando com outra pessoa. Então, vai ser bem diferente a experiência. Então, essa foi o resumo semanal semanal é difícil, né? Mais mensal. Mas esse foi o resumo do vídeo da semana 37 do projeto Bruce Wayne. E esse mês de março provavelmente vai ter muitos updates, porque esse mês de março é o mês mais importante do projeto até agora, porque se dependendo de tudo que acontecer esse mês, eu vou poder ou não ir para as universidades internacionais, e se eu não conseguir, bem, isso vai mudar completamente tudo. Então, esse foi o resumo do vídeo da semana 37 do projeto Wayne. E eu agradeço muito por você estar assistindo esse vídeo, todas as pessoas que estão acompanhando vendo essa jornada. E a gente se vê no próximo vídeo.